Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o seu Momento com Deus, devocionais para o fortalecimento da tua fé. Queria ler o texto de Atos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 54. A morte de Estevão, diz aqui a epígrafe do texto. Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem é em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O testemunho desse jovem diácono chamado Estevão é belíssimo. O primeiro mártir do Evangelho, o primeiro homem que morreu apedrejado, de forma trágica por conta do seu amor a Jesus Cristo, por conta da pregação do Evangelho. Uma coisa interessante de Estevão, que era diácono, é que ele não se limitou ao seu exercício diaconal. Ele quis fazer muito mais. Além de ser diácono, ele tinha sido eleito diácono, isso aparece no texto de Atos capítulo 6, mas ele não ficou apenas limitado à sua atividade diaconal. Ele fez muito mais. Ele foi um grande evangelista, uma pessoa que não teve medo de desafiar aqueles que eram contra o evangelho de Jesus naquela época. Ele foi com o peito aberto, ele teve coragem a ponto de perder sua própria vida. Inclusive, o testemunho de Estevão e da sua morte foi tão forte que impactou até esse homem chamado Saulo, que lá na frente veio a ser o Paulo, o grande pregador do evangelho, o grande evangelista. Veja que o texto diz que quando ele morreu, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse jovem aqui era Paulo. Paulo viu como aquele homem amava a Deus. Como aquele homem se entregou por conta do seu amor ao Evangelho de Jesus Cristo e ao seu Deus. A gente fica vendo quantas pessoas hoje estão se escondendo. Quantas pessoas hoje, na verdade, se dizem cristãos, mas na verdade não são. Estão se escondendo, estão mentindo para eles mesmos. São pessoas que, nesse tempo de pandemia, estão achando bom demais não poder ir à igreja, porque na verdade elas não gostam, elas se incomodam, elas sentem uma coisa ruim dentro delas, elas não querem testemunhar da sua fé. Ora, não seja assim. Seja como Estevão, experimente a verdadeira transformação. Não tenha medo de ser uma testemunha de Jesus. Mas tem muita gente que diz: não, olha, se o meu amor por Jesus afastar os meus amigos de mim, os meus vizinhos de mim, os meus pais de mim, meus parentes de mim, eu prefiro ficar quieto aqui no meu lugarzinho, prefiro ser aquele tipo de crente agente secreto, que ninguém sabe que eu sou crente. Só sabe quando eu estou na igreja, mas depois que eu saio, eu tiro aquela capa de crente, aquela vestimenta, e aí eu não quero que ninguém saiba. Há muitas pessoas assim, muitas pessoas. As igrejas estão assim, de pessoas dessa forma. Seja um Estevão, não tenha medo de testemunhar a sua fé, tenha coragem de dizer quem você é. A Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que testemunhar de mim diante dos homens, eu também o testemunharei dele diante do Pai que está nos céus. Que Deus faça de você uma grande testemunha do Senhor e transforme a vida daqueles que ainda não experimentaram a verdadeira conversão. Não tenha vergonha do Evangelho. Aqueles que têm vergonha do Evangelho são aqueles que nunca foram transformados pelo Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Pai, queremos te agradecer por esse momento e rogar pela vida daqueles que são crentes de verdade, daqueles que de fato têm tido amor pelo Evangelho do Senhor, que têm tido ousadia de testemunhar de Cristo. Transforma a vida daqueles que ainda não experimentaram a verdadeira conversão e que muitos estão ainda dentro das igrejas. Na verdade, o Senhor conhece cada um, conhece os corações de cada um. O Senhor sabe quem são os teus. Transforma e converte essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, assim oramos. E fortalece os teus em Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.